Olá, sejam todos bem-vindos ao Pod Six, o podcast da assessoria de Versix. Eu me chamo Caio Lucas e sou responsável pela comunicação e estratégia. Estou hoje como convidada ilustre Valentina e com a minha parceira Letícia. Eu sou a Letícia, também faço parte da assessoria de Versix. Eu cuido do planejamento e da comunicação interna. E a gente aqui hoje está com uma convidada super especial, a Valentina Souza, que topou uma conversa sobre a igualdade de gênero no mundo corporativo e veio compartilhar sua história conosco. Oi, gente, eu sou a Valentina Souza, sou uma pessoa travesti, sou de São Paulo, aqui da região da Vila Mariana. Eu estudo Relações Públicas, sou do quinto semestre de Relações Públicas da Universidade Cruzeiro do Sul e atualmente eu faço um estágio em marketing numa farmacêutica também aqui de São Paulo. Legal, que interessante. Deixa eu te perguntar, Valentina, eu acho que hoje a nossa comunidade, seja inserida dentro da sigla LGBT ou até mesmo fora, tem uma grande dúvida com o que é o ser travesti, o que é uma mulher transgênero. Eu gostaria de ouvir de você, né, agora nesse início, se você pudesse contar pra gente a sua vivência ou até mesmo explicar sobre essa diferença de travestis transgêneros. Claro. Existe uma diferença entre o termo travesti e o termo mulher trans, e ele é basicamente político. A Tá. travesti, ela vem de um lugar de marginalização. Acho que a população trans, ela tem um histórico de marginalização. Todos os vieses da transgeneridade sofrem uma marginalização, porém, a travesti você assimila uma imagem de prostituição, uma imagem de usuária de drogas, provavelmente é uma pessoa preta, e não é nenhum crime pensar isso, infelizmente essa é a imagem que a gente tem de pessoas travestis na nossa sociedade. Já a mulher trans é um termo mais higienizado. Quando a gente fala trans, é algo mais higienizado mesmo. Então a Sim. travesti ela surge num contexto da ditadura como um termo político para se autoafirmar nessa identidade e mostrar que não, somos possíveis, somos capazes e não somos só dignas de vulnerabilidade ou marginalização. Também podemos ocupar diversos espaços sem sermos higienizadas ou embranquecidas. Com certeza. Caraca, que aulão, hein? Boa. Imagina. Valentina, ótimo. Muito obrigada pela sua introdução, pela sua explicação. Contextualizando um pouco mais o que a gente vai fazer aqui, tá? Neste momento, a gente vai trazer algumas perguntas. As perguntas que nós vamos trazer é mais focada para o mundo corporativo. Então, nós gostaríamos de ouvir sua experiência, seja profissional, seja pessoal. Ali ela vai dar início a algumas perguntas, então nós iremos intercalar, tá? E aí, eu gostaria que você respondesse da maneira que você quiser, se sinta confortável, tá bom? Não se preocupa com o tempo. Pode começar, Lê. Então, Valentina, primeira pergunta é: como você descreveria sua jornada pessoal e profissional como uma mulher travesti no mundo corporativo, uma pessoa travesti no mundo corporativo? Olha, eu acho que a minha carreira ela começou muito antes de entrar no mundo corporativo. Quando eu era criança, assim, para adolescente, eu vim de uma família muito simples e meu pai era camelô na rua e eu trabalhei como camelô com ele. E isso me ensinou a vender, me ensinou a ter muita dialética, me ensinou a ser muito proativa e muito rápida. E eu fui desenvolvendo isso ao longo dos anos até que eu consegui algumas colocações ali, posições bem pequenas dentro do mundo corporativo. Fui me apaixonando por esse meio que é um pouco sensível, é um pouco higienizado, é um pouco embranquecido também, mas que tem Sim. muito a trazer numa questão de segurança, numa questão de desenvolvimento pessoal e profissional. É, é o que oferece para as pessoas cis e eu comecei a pensar por que não enquanto pessoa trans. Antes da minha transição, quando eu ainda me colocava como uma pessoa cisgênera, foi muito difícil entrar no mundo corporativo, porque a concorrência era grande, eu não tinha os melhores acessos, eu não vim das melhores escolas, eu não tive a melhor faculdade, porém eu sempre fui uma profissional muito idônea, eu sempre tive muita agilidade e eu acho que isso vem daquela vivência enquanto vendedora de camelô. E depois da minha transição, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu encontrei dificuldade de entrar no mundo corporativo, porque eu sempre procurei vagas afirmativas para pessoas trans e sempre tive a oportunidade de encontrar empresas que dessem match com o meu perfil. Porém, eu também passei por muitas situações de trabalhar em lugares que não tinham uma política de diversidade muito bem estruturada. Eu era coibida de usar maquiagem, eu era coibida de ter unha, eu era coibida de ter o meu nome, por exemplo, colocado nas plataformas ou ser tratada no pronome que é o feminino.
Então, hoje eu ocupo uma posição um pouco mais confortável dentro da minha transgeneridade, dentro do mundo corporativo, mas eu ainda tenho uma percepção de que eu sou uma exceção, tipo assim, literalmente 1 em 1 milhão, porque eu não conheço outra pessoa trans que ocupe um lugar tão confortável quanto o meu dentro do mundo corporativo. Caraca, que interessante. Inclusive, eu tava com uma dúvida que seria a principal dificuldade que você que você teve, né, para ingressar no mundo corporativo ou que você já enfrentou. Então, ouvindo mais o que você acabou de relatar pra gente, né, você não sei se você concorda, mas você acha que foi esse período onde, durante, né, a sua transição, quando você era uma mulher, né, trans, você acha que a pior parte pra você foi essa parte de negação das empresas em restringir a sua unha, o seu cabelo, o ser quem você é? Ou você acha que você teve algum outro episódio que pode se tornar aí o pior, né, nesse meio corporativo? Eu acredito que eu já passei por muitas situações de abuso sexual, moral, enfim, mas eu acredito que a pior violência que eu já sofri foi negarem a minha identidade e me privarem da minha identidade. Eu acredito que o meu cabelo, a minha unha, a minha maquiagem, o meu terninho verde são parte da minha construção enquanto indivíduo, enquanto ser humano. É a maneira que eu me coloco no mundo, é a maneira que eu me expresso. E quando alguém me proíbe de me expressar, ela me proíbe de ser eu e me proíbe de ser. Ela me proíbe de estar no mundo, de transitar, de viver bem, de viver em sociedade, que é um direito garantido a todos. Mas parece que para pessoas trans não. A gente pode ser trans, Exatamente. mas não pode ser tão assim. Você pode ser gay, mas não pode ser tão afeminado. Você pode ser negro, mas não fala dos racionais aqui não, que a gente não gosta. Então eu sinto que essa negação da identidade, da minha individualidade, foi a pior violência, porque eu fui cada vez mais me retraindo e entrando naquele lugar de humilhação e de se sentir culpada. Por vezes me colocaram essa culpa e eu não aceitei, fiz muita terapia, mas eu acho que foi a pior violência que eu já sofri, foi a negação da minha individualidade, a privação da minha individualidade. Ótimo. Eu vou até linkar uma outra pergunta, tá? Lê, licença, a próxima você Tá faz, bom. porque eu achei bem interessante o lugar que você entrou, né? Eu vejo muito ali, principalmente no mês de julho, né, que a gente tem toda a movimentação de algumas empresas, e eu queria ouvir de você, a sua visão, né, como mulher travesti no meio corporativo. Você acha que as empresas, não só no mês de julho, algumas que fazem até mesmo vagas afirmativas, você acha que elas realmente abraçam a causa onde elas querem colocar a diversidade, né, dentro da sua empresa, ou você acha que isso é mais um meio de lucro ou algo ali para poder ficar estampado na vitrine da empresa? Sim. Olha, eu conheci poucas ou nenhuma empresa que realmente abraçasse a diversidade como um todo. Porque quando a gente fala de abraçar a diversidade, é muito mais que fazer um comercial com a bandeira colorida ou colocar a bandeira no LinkedIn. A gente está falando de toda uma reestruturação de uma agenda de negócios. Então, a gente tem que Sim, colocar verdade. aquela pauta como prioridade, assim como a venda dos produtos que a empresa oferece, assim como os serviços que aquela empresa oferece. Mas isso envolve dinheiro, isso envolve recursos humanos, isso envolve recursos que são trabalhosos. Então, as empresas, elas têm acompanhado uma tendência do mercado e uma tendência social que é de abraçar, por exemplo, a sustentabilidade ou a questão de pessoas pretas. Mas elas olham muito para a ponta do iceberg e elas esquecem de ver o que está embaixo. Então, eu contrato uma pessoa trans, mas eu não disponibilizo um sistema em que ela possa usar o nome social. Eu contrato uma pessoa trans, mas ela não recebe os benefícios em nome social. O plano de saúde dela é no nome de registro. E aí, como que eu vou me consultar no médico, sendo que eu estou com o nome de outra pessoa? Sendo que eu chego uma mulher e lá tem um nome que é um nome masculino. Eu não tenho acesso à saúde. Se eu não tenho um VR com o meu nome, como eu vou comer? Eu não vou conseguir comer porque eu vou ter vergonha daquele cartão. E eu vou ficar com fome. E eu falo isso porque eu já participei de empresas que tinham políticas de diversidade muito bem estruturadas, entre aspas, né? E que eram lugares com o selo Great Place to Work, um dos melhores lugares para a população LGBT trabalhar, mas eu não tinha acesso a benefícios com meu nome, crachá com meu nome, sistemas com meu nome. Muitas vezes as pessoas dentro da empresa não têm o treinamento devido para lidar com uma pessoa trans. E quando eu falo treinamento, eu não sou um bicho de outro mundo, você não precisa de nenhuma habilidade especial para lidar comigo. Mas eu acho que noções de respeito e de integração em sociedade são coisas que faltam dentro das organizações. E elas ficam no raso do que diz respeito à diversidade. E aí, quando a gente tenta se aprofundar, falta vontade, falta investimento, falta querer. Não, até vou seguir com uma pergunta que, né, encaixa também com isso, que como as empresas podem criar essas políticas de diversidade e inclusão mais eficazes para apoiar a comunidade, né, transgênero?
Olha, eu acredito que para as empresas criarem políticas de diversidade mais efetivas, elas precisam, em primeiro lugar, ter pessoas diversas dentro da empresa e em posições de liderança, em posições de tomada de decisão. Por quê? Se você tem uma empresa em que você tem a intencionalidade de contratar pessoas trans e travestis, mas o diretor é um cara cis hétero branco, quando você apresentar a proposta, a agenda de negócio, o quanto custa um treinamento de diversidade, o quanto custa uma reestruturação de um sistema para você conseguir ter o nome social daquela pessoa, o diretor não vai aprovar, porque não é a vivência dele, ele não sente empatia por aquela vivência. Porém, se você tem uma pessoa trans, se você tem uma pessoa preta ou minimamente ali LGB, dentro de uma posição de tomada de decisão na organização, você consegue abrir portas muito mais facilmente. A gente fala de hackear o sistema e trazer para dentro do sistema pessoas que são como você, né? Nada sobre nós sem nós. Então, não adianta uma empresa querer trazer diversidade e contratar somente os estagiários. Eu preciso que o diretor seja minimamente também aliado às pautas de gênero, às pautas de discurso racial, às pautas de equidade de gênero. Boa. Com certeza. E você acha que está muito distante ver mulheres ou pessoas transgêneros também, pessoas travestis, em cargos de liderança? Ai, deixa eu dar uma... Posso tomar uma água? Claro, deve. Falei, minha filha, eu falei agora. Olha, quando a gente fala de pessoas trans no mercado de trabalho, a gente primeiro precisa olhar as pessoas trans, né, na vida social delas. Tem um estudo da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Pessoas Transsexuais, que aponta que 90% das pessoas trans estão em situação de prostituição ou em situação de rua. No Brasil, a gente tem um dado da Universidade Paulista, que aponta que nós temos por volta de 4 milhões de pessoas trans no Brasil. Então, 90% de 4 milhões de pessoas estão na prostituição, em situação de rua, em situação de droga, em situação de marginalização. Quem são os outros 10%? E por que só 10%? E desses 10%, quantos têm escolaridade? Quantos têm faculdade? Quantos conseguem falar inglês? Quantos têm habilidade, tiveram um treinamento de habilidades no Excel, habilidade no PowerPoint, habilidade no Google Docs? Então, quando a gente fala de pessoas trans, a gente está falando de uma população que foi marginalizada, que foi privada de seus direitos desde criança. As pessoas não tiveram os acessos necessários para conseguir desenvolver skills, como a gente fala no mundo corporativo, para chegar numa entrevista de emprego e bater um cara que é filho de um cara rico ou uma família ali minimamente bem, de classe média, que fez intercâmbio, que fez inglês, que fez francês, que tem pacote office. Então, eu acho que a penetração das pessoas trans no mercado de trabalho, ela é muito difícil, tendo em vista os acessos fora do mercado de trabalho. E aí é onde entra o ponto de que o mercado de trabalho tem que diminuir a régua, tem que abaixar a régua, o sarrafo, para que a gente consiga equiparar. E eu não estou falando de contratar qualquer um, de ir ali na rua, vou pegar essa travesti aqui e vou contratar. Não é isso, mas é a gente entender que essa população ela foi marginalizada e que hoje ela precisa de uma reparação histórica. Então eu vou contratar, você não tem inglês? Tudo bem, eu vou te contratar pela sua personalidade e eu vou desenvolver as suas habilidades. Você não tem inglês? Eu vou te pagar um curso. Você não tem faculdade? Eu vou fazer um contrato com a faculdade, eu vou te dar uma bolsa de estudos. Você vai terminar essa bolsa de estudos e você vai ser efetivado dentro da minha empresa, vai ser analista pleno, analista júnior, analista pleno, analista sênior, gerente, diretor, CEO, comprar essa empresa e demitir todo mundo. Então, tem que ser nesse ritmo, sabe? Sim. Então, eu vejo que é um futuro que está cada vez mais perto, mas que ao mesmo tempo é muito distante. Não, essa parte do requisito, eu vejo muitas vagas, né, afirmativas, assim, que os requisitos são absurdamente, assim, sabe? Assim, numa vaga de estagiário, eles... exatamente. E aí eu olho, eu fico, gente, como que eles querem abrir a porta para trazer esse público para a empresa, mas eles sabem da vivência dessas pessoas e eles
colocam requisitos tão altos assim, sabe? É É isso uma coisa que é eu aí presto que tá, muita atenção. Letícia. Talvez eles não saibam das vivências, porque é o que eu falei. O líder de RH, o Headhunter, ele tem uma vivência de morar no Itaim Bibi, de pegar o carro dele, ir e voltar, e não tem Exatamente. problema nenhum. E aí, quando a gente fala novamente de qual é a imagem que a gente tem de pessoas trans, quando pensam em contratar uma pessoa trans, não pensam em contratar uma travesti que vai morar na periferia, que vai demorar 2 horas e meia para chegar e que vai sofrer várias transfobias. A gente não pensa numa pessoa trans que vai ter vários problemas, enfim, psicológicos devido à marginalização que ela sofreu a vida toda. A gente pensa numa pessoa trans, numa mulher higienizada, com peito grande, bunda grande, que você não diz que é uma pessoa trans porque ela é extremamente passável, ela é polida, ela é higienizada, é essa imagem que eles querem, mas não é essa imagem que a gente tem no Brasil. E é a mesma coisa quando a gente fala de pessoas pretas. Quando a gente fala de pessoas pretas, qual é a pessoa preta que tem um MBA? Qual é a pessoa preta que minimamente conseguiu se formar no ensino superior? Qual é a pessoa preta que tem tempo para estudar? Não precisa estar ajudando a mãe e o pai a alimentar os irmãos, a alimentar a própria família. Então, é por isso que eu falo de abaixar o sarrafo. Tem muitos talentos, mas as barreiras estão tão lá em cima que chega uma hora que você não consegue escalar. Exatamente. Concordo. Inclusive, eu tava com. Enquanto você falava, eu estava pensando numa pergunta, mas você já veio com a resposta. Que era basicamente, eu queria ouvir uma dica sua para as mulheres, né? Que querem ingressar no mercado de trabalho. Mas eu achei muito rico você falar, todas essas estimativas, 10% de mulheres trans só estão fora, né? Transsexuais, travestis estão fora da rua. Então, essa dica, na verdade, é já esse baitaulão que você deu pra gente. Não é só falar pra uma pessoa. Levanta e vai pro LinkedIn. A gente sabe que a estrutura das empresas, normalmente grandes empresas, não tem um líder, não tem uma liderança preta, uma liderança travesti, que vai dar oportunidade para essas pessoas. Então, realmente, eu fiquei assim, bem E eu te faço outra pergunta. satisfeito. Levanta e vai para o LinkedIn com que celular? Com que internet? Com que Boa. Exato. conhecimento? Você sabe escrever? O LinkedIn é muito higienizado. Para você Super. postar algo que seja realmente compreendido, você tem que ter um nível de escrita, de dialética muito excepcional. E as pessoas trans não conseguiram terminar o ensino fundamental. Então, nem isso é possível, sabe? Às vezes nem o acesso à internet a pessoa tem para fazer uma entrevista, nem a roupa, o sapato. Eu falo muito do sapato. Será que essa pessoa tem um sapato para entrar, para chegar na Vila Olímpia e fazer uma entrevista e concorrer ali amplamente com outras 5 pessoas que vão lá na Tommy Hilfiger e pagam R$ 2.200 num tênis? Não, não Não tem. tem. Então o acesso é barreira de lá e barreira de cá, infelizmente. Infelizmente a realidade que a gente vive é essa. Eu queria ouvir também de você agora. Eu acho que essa parte tocou muito. Eu vejo que hoje você tem um conhecimento muito amplo. É a sua vivência, então, óbvio que você vai ter um conhecimento. Mas eu também vejo um discurso muito limpo e muito claro seu, com muita certeza sobre essas informações. Eu queria ouvir de você. é, O que a Valentina de 10 anos atrás daria de dica pra Valentina hoje, que, ao meu ver, tem muito conhecimento, é uma ótima profissional, tá dando essa oportunidade de conversar pra gente. Então eu queria ouvir de você. Se há 10 anos atrás você pudesse dar uma dica com a cabeça, com o conhecimento que você tem hoje, qual seria a dica, Valentina? Nossa, eu acho que eu falaria para ela sobreviver. Eu falaria para ela sobreviver porque ela vai passar por muita coisa, muita coisa. E ela vai pensar em muitas coisas e muitas pessoas vão fazer de tudo para tirar o que ela tem, para não deixar ela chegar, porque sabem que ela pode. E esse é o problema, as pessoas sabem que a gente pode, e é por isso que elas criam barreiras. Se nós fôssemos incapazes, se nós fôssemos pessoas transtornadas, doentes, ninguém precisaria colocar barreiras para a gente não chegar. Mas eles colocam porque sabem que a gente é capaz. Então, eu diria para ela sobreviver a todas essas barreiras, pular todas elas, e mais do que pular, derrubar para que as outras cheguem com ela e ela não se veja sozinha nesse lugar. Perfeito. Ai, Galera, beber uma aguinha. Eu tô amando o nosso papo, sério, tá sendo muito eu produtivo, eu tô também gostando demais. minha primeira vez no podcast. A nossa também. Eu tô super nervosa, gente, ainda um pouquinho. Tá tranquilo. Mas você falando, né, dessa questão, o que você falaria pra você há 10 anos atrás, né? É, o que você tem de inspiração? O que você teve também há 10 anos atrás, que foi inspiração pra você, uma mulher que era inspiração pra você, e hoje, se é a mesma ou se mudou também?
Olha, 10 anos atrás a referência de mulher que eu tinha era minha mãe. Eu não via muitas mulheres em posições de poder, e a minha mãe também nunca esteve. Se a gente for falar de um poder socioeconômico, a minha mãe. Mas acho que por isso que ela é uma inspiração, porque a minha mãe, até hoje, ela tem quase seus 60 anos e ela ainda atua como empregada doméstica. A minha mãe veio da Bahia, sequestrada, trabalhou aqui dos 16 ao 18, numa casa como trabalho escravo, como empregada, ela foi queimada, ela foi abusada, e isso nunca impediu ela de ter vontade de construir o que era dela, de sair daquela vida e ganhar o dinheirinho dela, comprar o terreno dela e fazer a família dela e ter o espaço seguro dela. Então eu sempre vi a minha mãe lutando, lutando, lutando para ter tudo que a gente tinha, que não era muito. Eu não vou falar que eu passei fome, eu tive muita coisa boa, mas a minha mãe lutou muito para isso. E ela era a referência de mulher que eu tinha. Esses ternos que eu uso, para quem tá de casa não tá vendo, mas eu tô com um terninho verde e é o meu estilo, esses cabelos, essas joias que eu gosto de usar, eu acho que foram inspirações que vieram dela. Ela era essa imagem e eu acho que eu absorvi muito essa coragem, de enfrentar, de sobreviver. E essa estética também de mulherão, de mulher chique, mesmo vindo da favela. Eu vim do Capão Redondo, hoje que eu moro na Vila Mariana. Mas, mesmo vindo da favela, a gente sempre quis buscar o melhor. E ela sempre falou para mim, minha filha, na verdade ela falava, meu filho, você tem 4 problemas. Você é preto, pobre e viado. 3 problemas, né? Você é preto, pobre e viado. Então, assim, você vai ter 3 barreiras a mais do que qualquer outra pessoa para enfrentar nesse mundo. Exatamente. Então, estuda, o estudo é a única coisa que ninguém nunca vai poder te roubar, tirar de você, porque o estudo vai te levar em lugares que você nem imagina. E eu acho que se eu não tivesse ouvido minha mãe, eu talvez faria parte da população de 90% de pessoas trans que, infelizmente, estão vivendo na vulnerabilidade, na marginalização e que não têm os acessos que hoje eu posso ter. Que não são privilégios, são acessos. Ótimo. Você lutou, né, pra estar onde você tá e você já está lutando pra chegar muito mais, Com né? certeza. Assim como eu acredito muito em ancestralidade travesti, a gente que é trans geralmente não tem família. Então eu busco me inspirar nas que vieram antes de mim, nas que morreram na ditadura, nas que morreram nas ruas, nas que morrem até hoje, para que Sim. eu possa estar aqui. E eu espero não ter que morrer para ninguém ocupar um lugar igual ou melhor do que o meu. Mas eu espero que viva eu consiga abrir essas portas para que sejam ocupadas. Ah, Perfeito. sim. E na sua opinião, você acha que a gente está próximo à equidade de gênero no meio corporativo? Olha, eu acho que a gente está menos distante do que a gente estava ano passado, ano retrasado. Qualquer passo para frente é um passo. Mas se a gente for contar que as mulheres ganham 21% a menos do que os homens, se a gente for contar que pessoas trans praticamente não penetram o mercado de trabalho e que a gente são questões muito mais sociais, elas vêm muito mais de fora da empresa do que dentro, eu acho que a gente ainda tem muito a avançar enquanto sociedade, enquanto entendimento do que é um corpo feminino, seja ele trans ou cisgênero, quais são as demandas femininas, quais são as demandas masculinas e como elas se conversam, como elas se conflitam. Eu acho que a gente tem muito a entender. Então, eu acho que a gente está em 8% do processo, mas é melhor do que ano passado, que talvez a gente estivesse em Sim. 7,5%. Então, Hum. qualquer mudança é uma mudança e a gente vem caminhando e eu acho que essa mudança, essa caminhada, ela eu não me lembro a palavra agora, mas tem uma coisa na matemática que quando você dobra um papel ao meio, ele vira 2. Quando você dobra, ele vira 4. Quando você dobra, ele vira 8. Quando você dobra, ele vira 16. E se fosse fisicamente possível você dobrar ele 1000 vezes, ele chegaria até a Lua. Então eu acho que é assim. A gente avança muito mais rápido hoje do que a gente avançava 10 anos atrás. E daqui a 10 anos a gente vai avançar 50 Uhum. vezes mais rápido. Sim. Então, falar que existe igualdade, que está perto, é uma hipocrisia. Não está perto e a gente não pode achar que está perto, porque se a gente achar que está perto, a gente estagna. Está bem longe e a gente precisa correr muito para chegar. Tá, isso é Concordo. verdade. Valentim, É, pode falar, Lê. Tem pode mais alguma falar, amigo. pergunta? Ah, por favor. Não, eu ia comentar sobre que mudanças, né, você também gostaria de ver no mundo corporativo para torná-lo mais acolhedor e igualitário. A gente está caminhando para isso, né, mas tem muita mudança que a gente sabe que precisa ter.
Olha, acho que uma das mudanças que eu mais percebo, e eu vou elucidar um caso que eu vi no shopping. Um dia eu fui numa loja de telefone super famosa e eu fui comprar um acessório, né? E eu tinha dinheiro para comprar, é uma loja super chique, mas eu trabalho, enfim, eu tinha grana para comprar. E quando eu cheguei, tinha uma mulher trans no atendimento, mas eu nem quis passar com ela, assim, eu passei com uma pessoa cis, mas era uma mulher trans, branca, com o silicone, o cabelão e tudo mais, tudo mais. E ela estava ali vendendo, ela tinha aquele relógio caro na mão, ela tinha aquele celular da maçã na mão, ela estava chiquérrima. E aí, quando eu olhei para o lado, eu vi que tinha uma outra pessoa trans, que era uma pessoa igual a mim, preta, com o cabelo crespo, tananã, só que ela estava fazendo a faxina, ela estava recolhendo o lixo da mesma loja. E aí é onde a gente para perceber que existem posições para pessoas trans, mas muitas vezes elas são posições de subemprego e nunca desmerecendo uma posição de faxineira, de operador de caixa, de repositor de mercado, mas são posições de subemprego, são posições onde você não tem uma possibilidade de subir, onde você não tem uma possibilidade de construir uma carreira e cada vez ir galgando espaços. A gente quer crescer, a gente não quer ficar no mesmo lugar ganhando R$ 1.200, porque você não se sustenta com esse salário. Então, o que eu sinto falta de ver é mais do que vagas para pessoas trans. São vagas em posições de liderança, em posições de tomada de decisão, em posições que realmente façam o dinheiro e a roda da fortuna girar. A gente está muito numa posição de espectadora, quando a gente devia ser a dona do teatro, sabe? Não era nem estar no palco, ser a dona do teatro. Então, eu sinto falta. O meu mundo ideal seria que a minha chefe fosse travesti, ou que talvez o diretor da minha empresa fosse um homem trans, porque a gente não falou, por exemplo, de homens trans. A gente está falando aqui de feminilidades, mas se para uma travesti é difícil, para um homem trans é impossível. Ninguém nem sabe o que é um homem trans. Para uma pessoa não binária, muito menos. Então, assim, eu sonho com um dia que a gente vai ocupar posições de prestígio, não só posições de subsistência ou de minimamente ali você manter um aluguel, uma conta de luz e só, sabe? Sim. Você falando, eu fiquei com uma dúvida. Eu queria saber agora, só para encerrar essa roda, né? De conversa diretamente, eu queria saber de você. Eu vejo que você é uma comunicóloga, você trabalha na área de marketing e você faz relações públicas. Qual é a meta da Valentina? Qual seria o ápice da Valentina, assim, em questão de onde eu quero chegar no local de trabalho? Eu quero dominar o mundo. Se for possível, eu quero ser Gostei. presidente de todos os países. Mas assim, eu acho que eu tenho pautado muito a minha carreira nessa questão da diversidade. Como eu falei, eu percebi que não bastava eu entrar. Seria um lugar muito confortável eu entrar numa empresa e ser a única trans para sempre, ser a única negra para sempre. E tudo bem se eu fosse, eu não sou obrigada a lutar por todas as pessoas trans só porque eu sou uma pessoa trans. Mas ser uma pessoa trans me faz ter uma vontade, uma sede, um sangue no olho de lutar por todas os 90% das 4 milhões que estão na rua. Então, eu tenho pautado a minha carreira em galgar uma posição de diretoria, de liderança, de CEO, de ter uma empresa de diversidade que consiga abrir portas muito mais do que vagas para homens gays, mas que pudesse especializar, que pudesse dar ensino técnico superior para pessoas trans, para pessoas em situação de rua, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência, e que essas pessoas pudessem ser inseridas no mercado de trabalho e que não que a gente fizesse um ambiente mais diverso. Eu acho a palavra diverso muito vaga, porque não é que é diverso, o ambiente ele não tem que ser diverso, a sociedade ela é diversa, só que a gente vive em bolhas, e aí o ambiente corporativo é uma bolha, ele não é representativo, ele não representa o que tem lá fora. O que tem lá fora são pessoas pretas, são pessoas com deficiência, são pessoas transexuais, então a gente precisa representar nesse mundo o que está lá fora, e é isso que eu quero. Perfeito. E você vai conseguir, pode ter Uma, certeza. Ai, por favor, eu eu só pego. falar uma coisa até que a gente tava conversando esses dias no WhatsApp, né, e você até falou assim, mandou um áudio e falou assim, se a gente não fazer pela gente, tipo assim, ninguém faz. E é realmente, assim, o que eu Se acho que você representa tivesse me isso. chamado para esse podcast, o que eu estaria fazendo agora? Onde eu estaria falando? Não estaria. Então, ninguém estaria ouvindo a mensagem que a gente está transmitindo. E vocês pensaram Exatamente. nisso porque vocês provavelmente têm uma vivência minimamente parecida com a minha. E se não é nada sobre nós sem nós. Exatamente. Exatamente. Valentina, eu agradeço muito a sua participação. Eu queria fazer, na verdade, ainda uma roda de encerramento com você. É mais algo pautado para quem é a Valentina. Então é o famoso bate-volta.
acho que você já ouviu falar, que seria eu faço uma pergunta e você responde conforme o que vem na sua cabeça ou o que você gosta, pode ser? Tá bom. Uma Lê, você. blogueira. Uma É, blogueira. bem isso, bem blogueira. Você quer fazer mais uma pergunta, Lê? Não, acho que não. Acho que é só agradecer, assim. Imagina. Muito obrigada. É um prazer, assim, estar tendo essa troca com você e realmente. Eu não sei como a gente, sabe, não fez isso antes, não trabalhou isso antes, desde. Mas o Exatamente. importante é a Sabe? gente E fazer assim. faremos muito. E com certeza a gente vai trabalhar muito mais, tá? Com certeza. Assim, Fechou. Posso começar? Por favor. Fechou. Então vamos lá. Valentina, uma cor. Roxo. Um filme. Paris is Burning. Uma série. Pose. Um livro. 1984. Qual a sua comida favorita? PF de bar, bife com batata frita e uma coca. Nossa, eu amo. É o meu preferido. meu Deus. Se você não fosse RP, o que você seria? Um fracasso, brincadeira. Psicólogo. Legal. Um hobby. Produção musical. Uma rede social. Só uma. LinkedIn. Um sonho. Dominar o mundo. Um medo. Dominar o mundo. Gato ou cachorro? Cachorro. Fechou. Eu tenho um, né? Senão, se ela. Se Não ela pode ouve ter, esse podcast, ela mata. Gente, eu tenho dois. Eu tenho uma cachorra e um gato. Aí, ó, viu? Aqui Aí eu você tenho acredita. 2 cachorros e um gato. E Nossa, essa fica semana, difícil. gente, eu tô querendo adotar 2 galinhas. Não sei por que me deu vontade Galinhas? de ter 2 galinhas em casa. Tô fazendo de tudo pra. Tô indo atrás dos pintinhos. Se vocês souberem onde vende, na feira não vende mais. Aqui no meu bairro tem Nossa. tanto criador, gente. Tem tanta. Eu passo pra ir pra academia e vejo tanta galinha. Aí aqui eu não acho nem. Aqui tem um pouquinho perto. Gente, pra trás não pra mim. Vou achar uma pra você, pode ter Por certeza. favor. Valentina, mais uma vez eu queria agradecer a sua participação no nosso podcast, tá? Foi muito rico, foi engrandecedor. Eu realmente estou muito feliz com essa parceria que nós fizemos. Pretendo fazer mais, sim, com você. Pode ter certeza que assim que finalizarmos o podcast, nós iremos colocar na entrega, eu vou compartilhar com você, tá? E basicamente é isso. Você tem mais alguma pergunta? Você quer fazer algum encerramento? Eu acho que o encerramento que eu tenho é para quem está ouvindo fazer muito mais do que ouvir, mas realmente refletir, escutar, fazer silêncio e ouvir, e pensar como essa pessoa pode ser um aliado. Às vezes a gente pode achar que não, mas todo mundo pode ser um aliado para qualquer causa. E que a gente possa criar espaços mais seguros, não só para pessoas trans, mas para todos nós. Porque a gente merece ter saúde mental, a gente merece viver bem, a gente merece ser feliz, ser amado e respeitado. Todo ser humano é único, diverso e merece amor. Perfeito. Muito obrigado, Lê. Tem algum complemento? Não, é só agradecer, de verdade. Eu tô muito feliz com essa troca, esse aprendizado, porque é um aprendizado. Tipo assim, tem que ser falado, não tem que ser tabu, essas coisas. A gente tem que falar realmente, tem que discutir sobre isso. Então, obrigada. Eu que agradeço. Perfeito. Aqui eu encerro o Pod Six, pessoal. Essa é a nossa primeira edição. Então, basicamente aí, nos próximos semestres, próximos dias, teremos mais e com mais convidados. Sempre bem-vindos.